Quarta-feira, 9h30 da noite, teremos Vasco versus Fortaleza no Castelão. Um confronto muito importante para o Vasco realmente se colocar na parte de cima da tabela. E o técnico Fernando Diniz teve bastante tempo para planejar essa partida, estudar o estilo de jogo do adversário e também entender qual seria o 11 ideal para o Vasco iniciar esse jogo em busca dos 3 pontos fora de casa. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais mudanças o Diniz vai fazer que com certeza vão deixar o torcedor do Vasco bem impactado, alguns felizes, outros um pouco mais chateados, mas o importante é que seja o melhor para o Vasco dentro de campo. Se o resultado acontecer, com certeza 100% dos vascaínos ficarão muito felizes. E cara, devemos ter mudanças muito importantes para esse jogo. Vem comigo. O Vasco deve ter mudanças importantes para essa partida contra o Fortaleza. Isso mais no setor de ataque. Mas também existe dúvidas no sistema defensivo cruz-maltino. Bom, o Vasco vai com Léo Jardim no gol, isso é uma certeza, está confirmado para vocês. A dupla de zaga também confirmado. A volta do Cuesta para a zaga ao lado do Robert Renan. Então o Vasco vai com essa dupla de zaga titular. Essa dupla de zaga do Vasco gera bastante confiança no torcedor, porque quando eles jogaram juntos, eles conseguiram sempre ter um bom desempenho. Cuesta é um zagueiro forte, rápido, de boa qualidade técnica. É um jogador que o torcedor do Vasco fica muito feliz de ver ele voltando e voltando bem fisicamente. O jogador está inteiro, 100% para ajudar o Vasco. O Robert Renan é o zagueiro canhoto do Vasco, que tem bastante poder de construção, que vai ser muito importante nesse jogo contra o Fortaleza. Principalmente se nos minutos iniciais o Fortaleza tentar fazer um abafo em cima do Vasco, o Vasco vai precisar dessa qualidade técnica do seu sistema defensivo para quebrar essa pressão do Fortaleza e explorar a última linha alta do Fortaleza. É algo que pode sim acontecer. Na lateral esquerda, o Lucas Piton vai retornar ao time titular do Vasco. Ele já jogou o segundo tempo completo da partida contra o Vitória, mostrou que está muito bem fisicamente, teve mais uma semana de treinos, então o Piton retorna ao time titular do Vasco. O Piton tem a sua importância sim na equipe. É um lateral que sabe trocar passes, sabe triangular jogadas. Eu gosto do Piton. É claro, tem alguns jogos que ele dá bobeiras no sistema defensivo, mas no ataque ele principalmente é muito importante. E também na retenção de bola do Vasco pelo setor na esquerda, que é onde Fernando Diniz gosta mais de construir as jogadas do time. Na lateral direita, o Vasco ainda vive um impasse, porque o Paulo Henrique amanhã será titular pela seleção brasileira, no jogo que vai acontecer 7h30 da manhã, no horário aqui de Brasília, e o Vasco montou uma operação toda especial para o Paulo Henrique estar disponível para esse jogo diante do Fortaleza. Provavelmente, o Paulo Henrique vai jogar 60, 70 minutos e depois vai entrar o Vitinho, ao contrário do que aconteceu no jogo passado. Então eu acho que o Paulo Henrique vai conseguir estar inteiro fisicamente para jogar pelo menos um tempo pelo Vasco nesse jogo contra o Fortaleza. O Paulo Henrique fisicamente, cara, é um jogador impressionante. A forma física dele impressiona. Então é um jogador que eu acredito que tem esse bom tempo de recuperação e que vai estar em campo. O Puma Rodrigues jogou hoje, então ele jogou um dia antes do Paulo Henrique, pode ser que ele esteja mais inteiro para essa partida. Então ele vai ficar a cargo de quem estiver melhor fisicamente para iniciar o jogo, o Paulo Henrique ou o Puma Rodrigues. Mas o Vasco quer contar com os dois jogadores, quer que os dois estejam à disposição. Um no banco de reservas e o outro entre os titulares. O lateral da base Paulinho, que poderia ter uma oportunidade, que teria uma semana inteira para treinar e mostrar que tinha qualidade para o Fernando Diniz para iniciar como titular, acabou se lesionando, vai ter que passar por cirurgia, infelizmente. Se nenhum dos dois aguentar jogar como titular, aí, no caso, ele puxaria o Tietê para a lateral direita. Mas eu tenho certeza que ou o Paulo Henrique ou o Puma vão iniciar como titulares e a tendência é que o Paulo Henrique esteja sem disposição para esse jogo. Na dupla de volantes, o Barros vai ser titular ao lado de Hugo Moura ou Tietê. É uma incógnita, cara, porque se o Diniz colocar o Tietê, o time fica, sim, claro, mais leve no meio de campo, tem mais qualidade para trocar passes e tudo mais, tem mais mobilidade com o Tietê, mas perde um pouco da pegada na hora de fazer a marcação. Hugo Moura e Barros dá mais essa sustentação para o ataque do Vasco trabalhar melhor lá na frente sem se preocupar tanto. Então é um impasse da equipe do Diniz entre o Tietê e o Hugo Moura. Eu acho que é a única dúvida que realmente existe no time. O Barros vai ser titular. E aí Tietê ou Hugo Moura ainda estão disputando a vaga por titular nesse jogo.
O Vasco ainda vai ter mais uma sessão de treinos para depois viajar lá para Fortaleza para o confronto. Então o Diniz vai definir tudo ainda. E agora do meio para frente que começa a grande mudança que vai acontecer no time do Vasco. Segundo notícia do canal Atenção Vascaínos, o Fernando Diniz está treinando com o Andrés Gomes como titular na ponta direita. E aí muda completamente essa estrutura do Vasco, porque o Andrés Gomes entra no lugar do Verratti. O Verratti vai para o banco de reservas, pelo menos essa é a notícia que o Andrés Gomes tem treinado como titular na ponta direita. E aí o Coutinho vai jogar centralizado, como esse camisa 10 do Vasco, mas que também chega bastante na área. E o Ryan sai de ponta direita para jogar como centroavante. Então essa é uma mudança importante. O Ryan estava jogando como ponta direita do Vasco. É claro, o Ryan tinha muito essa liberdade de pisar na área. O Diniz dava muito essa liberdade dele de flutuar pelo campo todo. Mas agora ele vai jogar mais centralizado, como um camisa 9. Ainda vai continuar com a liberdade, mas agora o Ryan estará mais próximo do gol. O Ryan vai ter mais possibilidade de marcar gols. O Andrés Gomes vai jogar na meia pelo lado direito do time do Vasco, que é a posição de origem do Andrés Gomes, que é um jogador que tem entrado muito bem. Para esse jogo contra o Fortaleza no Castelão, eu acho que realmente esse time é o ideal. E aí o Nuno Moreira vai jogar na meia esquerda do Vasco com o Coutinho centralizado. Esse é o time ideal do Vasco realmente para enfrentar o Fortaleza. Você ganha em marcação, pressão lá na frente, os 4 jogadores vão marcar pressão lá na frente. O Verratti até tenta marcar, mas é muito facilmente driblado, eu já falei isso aqui com vocês. O Vasco ganha escape pelas laterais do campo, principalmente se o Paulo Henrique jogar com o Andrés Gomes. É uma dupla muito forte fisicamente, muito rápida. Pro ponto adversário e pro lateral adversário encontrarem a marcação nesses dois é difícil. O tempo todo o Andrés Gomes está se movimentando, dando opção de passe, tentando chegar até a linha de fundo, cortando para dentro. Então é um jogador que dá muita opção de jogo, ele gera muito jogo no Vasco, o Andrés Gomes. Vai dar muito mais possibilidade de passe pro Coutinho e pro Nuno. O Ryan é um ponta, mas que jogando como centroavante, ele vai ter essa capacidade de romper a última linha. Vai dar mais opção de passe em profundidade pro Vasco. E aí o Nuno e o Coutinho se movimentando na criação do time. O Vasco ainda continua mantendo uma estatura boa na área. O Ryan cresceu muito nesse jogo aéreo. Então, o Piton ainda vai poder chegar na linha de fundo, o Paulo Henrique, o Andrés Gomes e fazer cruzamentos. E nem sempre necessariamente você precisa de jogadores altos para você marcar gols de cruzamentos. O cruzamento pode vir rasteiro, o cruzamento pode vir também no alto e mesmo assim um jogador em tese um pouco mais baixo conseguir se posicionar bem e aproveitar a oportunidade de gol. Então é um Vasco que eu estou confiante para essa partida, mas é um jogo perigoso. Fortaleza jogando dentro de casa, o Fortaleza vai pro tudo ou nada. O Fortaleza precisa da vitória. O Vasco precisa administrar bem essa partida. Entender que não pode deixar o Fortaleza se impor na força, na vontade. O Vasco tem que entrar em campo com mais vontade do que o Fortaleza. Esse é um jogo para ser realmente o divisor de águas do Vasco no Campeonato Brasileiro. É vencer para se estabilizar na parte de cima da tabela e mostrar, olha, realmente a nossa briga é em cima e não embaixo. O Vasco iria já para 36 pontos. Já ficaram com pontuação muito boa na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Qual é o seu palpite para Vasco versus Fortaleza? Deixe seu palpite aí embaixo e comenta o que vocês acharam dessa escalação. O Fernando Diniz está acertando em deixar o Verratti no banco? Está acertando em colocar o Ryan como centroavante? Aí você ainda teria o Verratti com opção no banco, o David com opção no banco, o Matheus França com opção também no banco de reservas. O Vasco ainda teria muitas opções para entrar no decorrer do jogo e mudar o cenário da partida. O elenco do Vasco está mais profundo. O Vasco ganhou profundidade de elenco após essa janela de transferências. E isso está sendo importante para o trabalho do Diniz fluir com maior naturalidade e os resultados estão vindo dentro de campo. E é isso. Gostaram do vídeo? Eu fico nessa. Abraço no Francesco. É nóis. Fui!